Então, eu tô vendo vocês aqui no cantinho da janela, qualquer coisa, assim, a ideia é que vocês possam, eu não tô vendo o chat, mas se alguém, Matheus, se você quiser me ajudar também Sim, a sim. ver se alguém fez Eu alguma monitoro. pergunta, tá bom? Beleza. E também, gente, podem me interromper quando vocês quiserem, e acho que a ideia é que a gente tenha mesmo uma troca de informação. E provavelmente eu vou me dirigir a vocês várias vezes durante a minha fala aqui, tá bom? E se ninguém responder, eu vou descompartilhar e vou chamar um por um para responder, tá bom? Bom, para começar, eu gostaria de falar para vocês aqui que eu tenho independência para falar dos temas que eu vou abordar com vocês aqui, e eu não tenho nenhum conflito de interesse não financeiro, mas eu tenho todos os conflitos de interesse não financeiros em estar aqui, porque eu gosto muito do que eu faço isso há 20 e pouquinhos anos, e eu acredito muito no que eu faço. Mais do que gostar, eu acredito no que eu estou falando, assim, eu acredito muito nisso, e o potencial do que a gente faz em construir, né, uma saúde melhor para todo mundo, principalmente aqui no nosso país, que tem um sistema de saúde público. E para começar, já queria aqui provocar vocês e perguntar o seguinte: vocês acham que a gente deve acreditar na ciência? O que vocês acham? Queria ouvir um pouco vocês aqui. Vamos lá, quem quer começar? O que vocês acham? É estranho, né? Uma aula falar sobre medicina baseada em evidências e questionar se a gente deve acreditar na ciência. Porque todo mundo perguntou isso pra gente na pandemia, não foi? Todo mundo perguntou ou falou, gente, devemos acreditar na ciência, devemos acreditar na ciência. Eu quero saber de vocês. Se vocês acreditam na ciência, se a gente deve acreditar na ciência. Vamos lá. Quem quer falar? Eu posso falar um pouquinho, eu chamo Bruna. Oi, Bruna, bem-vinda. Obrigada. Eu acho que sim, assim, eu gosto bastante de basear as coisas assim, que eu acho que tem muito critério, né, para tudo que eles se baseiam, assim, então eu gosto. Muito bom. Bruna, quem mais? Quem mais quer colocar algum ponto? Matheus e Milena, já que eu sei o nome de vocês, vocês querem falar alguma coisa? Vocês acreditam na ciência? Professora Oi. Rosa, a senhora acredita na ciência? Acredito na ciência, mas eu acho importante a gente compreender que a ciência ela não traz para a gente uma verdade absoluta. E então é verdade até que essa verdade seja refutada pela própria ciência. E é por isso que é importante nós sempre buscarmos nos atualizar e analisar criticamente as informações que a ciência traz para a gente. Muito bom. É isso mesmo. Então, eu estou aqui para falar para vocês que a gente realmente não deve acreditar na ciência, tá? Que a gente deve desconfiar da ciência. Porque a própria ciência, por definição, ela começa com um questionamento, começa com uma pergunta. Então, na verdade, o que a gente deve fazer sempre é desconfiar da ciência. E eu vou aqui, nesses próximos minutos, tentar mostrar evidências para vocês de que por que a gente não deve confiar na ciência. Então, vai ser uma aula invertida, né? Eu não estou aqui para fazer vocês acreditarem em nada, pelo contrário, eu estou aqui para fazer vocês desacreditarem. Bom, vamos ver se eu vou conseguir. E para começar, eu gostaria de compartilhar uma frase de um pesquisador polêmico, mas que eu gosto bastante, que é o Ben Goldacre, que é um pesquisador, um epidemiologista, que trabalha na Universidade de Oxford, ele é professor lá. E ele tem alguns livros muito interessantes, um deles chama Bad Science, e recomendo para quem gosta de entender um pouquinho aí, falar a avaliação crítica, o pensamento crítico na saúde vale muito a pena. E uma das frases dele, que é muito marcante, né, que mostra para a gente a importância do pensamento crítico, é essa daqui. Ele fez um estudo e entre os achados desses estudos, ele observou que resultados, né, estudos com resultados positivos têm, em média, 2 vezes mais probabilidade de serem publicados do que estudos que têm um achado negativo. Isso é um grande problema no que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências, né? É um grande problema, porque se a gente não consegue publicar tudo aquilo, todas as informações, a gente esconde informações devido aos seus resultados, a gente não está praticando ou sendo transparente no nosso processo de
de busca pelas evidências, né? E a gente tem algumas ferramentas, né, para avaliar isso. Uma dessas ferramentas para a gente avaliar como que as pesquisas têm sido feitas são os estudos metaepidemiológicos. Estudos metaepidemiológicos, pessoal, são aqueles desenhos de estudo que avaliam o quanto o método utilizado numa pesquisa, as escolhas que nós, como pesquisadores, assumimos ao fazer um estudo, o quanto aquilo pode impactar nos resultados, certo? Ou seja, a mesma pergunta, feita por dois pesquisadores diferentes, que assumem métodos diferentes, o quanto a escolha do método pode impactar o resultado dessa pesquisa, certo? E esses estudos metaepidemiológicos, eles têm contribuído enormemente para o processo de melhoria contínua dos métodos. Porque os métodos, eles vivem sendo aprimorados, né? A gente não melhora o método da ultrassonografia, a gente melhorou ao longo do tempo. A gente não melhorou os métodos para detectar alguns tipos de câncer? Sim, isso foi melhorado ao longo do tempo. Da mesma forma, a gente também precisa melhorar, de modo contínuo, os métodos que a gente usa para fazer os estudos, ok? E, então, os metaepidemiológicos, eles nos mostram que ponto há falhas nos estudos para que a gente possa melhorá-los ao longo do tempo, ok? E aí eu vou mostrar o resultado de alguns estudos epidemiológicos, uns para estimular vocês, também feitos por alunos de iniciação científica aqui da Unifesp, outros de colaboradores, tá bom? O primeiro deles é esse daqui, ele foi feito pelo Juan, que quando ele estava na graduação. O que o Juan fez naquela época? Ele queria avaliar, ele queria fazer cirurgia vascular, então ele queria estudar um pouquinho sobre o tratamento para estenose de carótida. E aí, se você fosse um cirurgião vascular, geralmente a gente usa as revisões sistemáticas para basear nossa tomada de decisão. Ou a gente usa as revisões sistemáticas, por exemplo, para construir os consensos, os guidelines de cada área da saúde. Então, se você fosse, por exemplo, um cirurgião vascular e procurasse revisões sistemáticas que comparassem a cirurgia aberta versus cirurgia fechada para estenose de carótida, você encontraria, naquele momento, 17 revisões sistemáticas, que foi o que o Juan encontrou, ok? O grande problema é que dessas 17 revisões sistemáticas, que olha que interessante, foram feitas ao longo de 12 anos e, em média, incluíram exatamente os mesmos estudos primários, ou seja, os mesmos 15 ensaios clínicos randomizados. Essas revisões sistemáticas, nenhuma delas tinha boa qualidade metodológica. Todas elas tinham qualidade metodológica criticamente baixa ou baixa de acordo com essa ferramenta aqui, ó, que chama AMISTER-2, que é uma ferramenta que avalia a qualidade das revisões sistemáticas. Então, olha só, a gente vai procurar a literatura, né, a gente vai procurar na ciência, e a ciência nos dá aí 17 revisões sistemáticas, todas elas, infelizmente, com baixa qualidade metodológica. Isso já é um problema, né? Quanto eu vou confiar no resultado dessas revisões temáticas, já que elas usaram um método que não foi tão bom assim. Outro exemplo, ainda sobre revisão sistemática, agora em outra área, a área de cirurgia bariátrica. Esse outro estudo metaepidemiológico, ele usou duas ferramentas para avaliar também a qualidade de revisões sistemáticas na área de cirurgia bariátrica. E das 78 revisões sistemáticas existentes, pessoal, 99% tinham qualidade criticamente baixa. Ninguém aqui tem dúvida que existem estudos bons e ruins, certo? Mas nós não podemos deixar de ficar surpresos quando a gente vê que os estudos ruins são mais frequentes que os estudos bons. Isto é um grande problema, isso é uma grande preocupação, tá? Então, a nossa novidade aqui não é que existem coisas boas e ruins, mas que a maioria está parecendo que não está tão boa assim, né? E, de novo, o grande problema da qualidade ruim dos estudos é que eles desviam o resultado da verdade. Então, aquele resultado que eu encontro no final do estudo que tem uma qualidade metodológica ruim, ao invés de me aproximar da verdade, é tanto viés envolvido que o resultado me distancia da verdade. E a partir daí, eu posso usar um resultado equivocado para tomar a minha decisão no cenário da prática, no cenário da assistência, na hora de elaborar um guideline, né? E isso é muito preocupante. Outro exemplo, esse outro metaepidemiológico
avaliou uma outra área, que é a área de pacientes com câncer avançado. Então, eles levantaram todas as revisões sistemáticas nessa área, e eles observaram que 88% dessas revisões sistemáticas, que tratavam de intervenções para pacientes com câncer avançado, tinham qualidade criticamente baixa, 88%. Então, isso começa a ficar assustador para nós, né? Esse cenário começa a ficar sombrio. E vamos sair um pouquinho das revisões sistemáticas e vamos para os ensaios clínicos. Mas será que eles também seguem a mesma linha de qualidade? Então, lembrando que os ensaios clínicos são aqueles desenhos de estudo que comparam duas ou mais intervenções, né, geralmente, e nos apoiam aí para a tomada de decisão, e são os melhores desenhos hoje que a gente considera em termos de qualidade, né, quando bem feitos, para avaliar efeitos de intervenções em saúde. Esse estudo foi de uma ex-aluna aqui nossa do programa, a Vânia Mozetic, que é oftalmo. O que a Vânia fez? Ela mapeou todos os ensaios clínicos que avaliaram o efeito das estatinas para a retinopatia diabética, certo? Que em alguns centros isso é uma conduta até que frequente. E o que a Vânia avaliou? Ela não quis avaliar aqui a qualidade dos métodos utilizados. Ela quis avaliar a qualidade do relato. Como que a informação, os resultados do estudo eram passados para o usuário da informação, eram passados para o leitor daquele estudo. Para a gente avaliar a qualidade do relato, existem várias ferramentas. Então, aqui só um ponto de parada. Nós temos ferramentas que nos auxiliam a construir um estudo, são ferramentas que nos ajudam a desenhar um ensaio clínico, desenhar uma revisão sistemática. Temos outras ferramentas que nos ajudam a relatar o resultado desses estudos. São ferramentas diferentes, porque quando você avalia a qualidade, você valoriza muito o método, e quando você vai avaliar o relato, o importante é não deixar de colocar nada ali que seja relevante para o leitor interpretar o seu resultado. Claro que o ideal é que a gente tenha estudos, que todos os estudos tenham uma boa qualidade metodológica e uma boa qualidade de relato. Mas, infelizmente, existe uma discrepância entre essas duas situações. Existem bons estudos que contam histórias de um jeito equivocado, e existem estudos que são muito bem relatados. Tem gente que sabe contar história, não tem? Tem gente que é um bom contador de história, mas às vezes tudo que ele está falando ali não é verdade, né? E ele prende a atenção da gente. Não porque ele está falando a verdade, mas porque ele é um bom contador de histórias. Então, a gente precisa saber que existem esses dois lados, esses dois tipos de ferramentas. E aqui a Vânia quis avaliar o relato dos ensaios clínicos. E o Consort, hoje, é a melhor ferramenta para avaliar o relato. Ou seja, ele nos ajuda a como relatar um ensaio clínico. Então, se alguém de vocês aqui for desenhar um ensaio clínico, participar de um ensaio clínico, na hora de escrever o artigo, vocês vão se basear no Consort. Ele é um checklist que vai estar lá. Você colocou o critério de elegibilidade aqui no método, no título você colocou o desenho de estudo. São várias perguntas que você vai ticando para depois, no final, ter certeza que tudo que era importante foi colocado ali, tá bom? E desses ensaios clínicos que a Vânia avaliou, apenas havia uma taxa de adesão aos itens do Consort em apenas 68% deles, o que é uma baixa taxa, porque a ferramenta, ela existe, a ferramenta é conhecida, e ainda assim as pessoas não utilizam essas ferramentas. Quinto exemplo. Então, a gente já passou por as revisões temáticas, passamos um pouquinho pelo relato de ensaios clínicos, e agora eu quero falar um pouquinho sobre os guidelines, né, que a gente que está na assistência, eu agora não estou mais, mas quando eu estava na assistência, a gente usa muito para apoiar a nossa tomada de decisão dentro de um serviço onde a gente está. E esse estudo ele foi feito pela professora Daniela Mello, que é da Unifesp, minha amiga, da Faculdade de Farmácia. O que a Daniela fez com o time dela? Ela avaliou a qualidade de todos os guidelines que falavam sobre o manejo de doenças crônicas no cenário da atenção primária. Olha que bacana isso. Ela pegou todos os guidelines, todos. E o grupo dela avaliou 421 guidelines, pessoal. Olha o tamanho do trabalho. Desses 421 guidelines, apenas 23% tinham alta qualidade metodológica, de acordo com essa ferramenta, que é o AGRI,
que é uma ferramenta que nos auxilia a avaliar a qualidade metodológica de um guideline. Então, olha como as coisas estão ficando feias para o nosso lado, né? Feias para o lado da ciência. Estão começando a ficar convencidos que a gente deve desconfiar da ciência, gente? Porque eu já estou convencida há bastante tempo, tá? Esse outro estudo, que eu gosto demais dele, porque ele foi muito surpreendente, ele me surpreendeu muito no resultado. Também foi do aluno de iniciação científica aqui da escola, ele era da Liga, e era o Gabriel Cambraia. O que o Cambraia fez? A gente queria avaliar, trabalhar com cannabis, porque era um assunto da moda, era em 2020, ainda é, né, um assunto da moda. Então, a gente queria entender um pouquinho sobre como é que andava a qualidade dos estudos em cannabis, né, que avaliavam o efeito terapêutico de cannabis, de derivado da cannabis e de seus análogos sintéticos, que eu vou começar a chamar aqui de canabinoides, tá bom? Para facilitar. Então, a gente fez um estudo meta-epidemiológico e a gente foi lá no Clinical Trials, que é aquela plataforma que a gente registra o projeto de todos os ensaios clínicos, né? Todo mundo que vai fazer um ensaio clínico, depois de colocar no comitê de ética e ter aprovação, registra ali naquela plataforma para evitar o que a gente chama de viés de publicação. Então, o seu protocolo fica ali para todo mundo ver. A gente pegou todos os ensaios clínicos que tinham por objetivo avaliar o efeito terapêutico de canabinoides para qualquer situação clínica, qualquer. E tinha gente desde alopécia, tá, até esclerose múltipla. Tinha de tudo aqui. Tinha para dor em pacientes com câncer, tinha de tudo. E a gente incluiu 65 ensaios clínicos. A gente foi atrás da publicação desses protocolos. Então, a gente incluiu as 65 publicações. E a gente avaliou todos os resultados, e o nosso objetivo aqui era avaliar a frequência do que a gente chama de viés de distorção. Vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre isso. O que a gente observou, pessoal? Que de todos aqueles ensaios clínicos que as conclusões eram favoráveis ao canabinoide, de alguma forma favorável, metade sofria viés de distorção. O que é isso? Que se você fosse lá no resultado, você veria que não tinha benefício algum do canabinoide. Mas a conclusão, equivocadamente, dizia ao leitor, ou sugeria ao leitor, que havia algum benefício. Então, isto é muito assustador. Nós ficamos realmente muito assustados com esses resultados. E fomos estudar um pouquinho mais, e a gente viu que não é só nessa área de canabinoides, né? Claro que existe toda uma comoção de tentar estudar canabinoides por conta do seu potencial efeito e por conta de talvez não ser talvez alguma coisa que seja com tantos eventos adversos assim, igual as pessoas falam, né? Enfim, ele está na crista da onda, então a gente já esperava que tivessem muitos estudos com deficiências metodológicas, mas a chegar ao ponto de metade deles ter conclusões completamente equivocadas e diferentes dos resultados, isso foi uma grande surpresa para nós, tá? Eu vou falar um pouquinho depois o que é spin bias, mas outra coisa aqui que a gente encontrou, olha só isso aqui, esse é demais. É um estudo meta-epidemiológico, pessoal, que avaliou a frequência de viés de distorção em estudos que avaliavam viés de distorção. Entenderam? E 14% deles tinham o quê? Viés de distorção. Então, isso daqui é a meta-pesquisa. Né? A meta-pesquisa. Ou seja, nem quem se propõe a avaliar a qualidade dos estudos se preocupa com a qualidade do seu próprio estudo. Né? Então, o buraco está ficando grande para o nosso lado, né? No sentido da gente não confiar na ciência. Ok? E aí, já que a gente está falando de viés de distorção, vou dar uma pausa também para falar um pouquinho para vocês, que o viés de distorção também é chamado de spin bias. E ele é caracterizado por alguma forma de relatar inadequadamente os resultados do estudo na conclusão e, de modo geral, superestimando os achados positivos e subestimando os resultados negativos. E ele configura hoje o que a gente chama de um dos tipos de viés de relato. E o interessante é que essa falha, né, esse viés, ele pode ser fruto de uma deturpação intencional ou não intencional. Muita gente
obviamente, existem conflitos de interesse, às vezes da indústria farmacêutica, que vocês já devem estar bastante cientes, ou qualquer outro conflito de interesse, que podem desviar o resultado da verdade. Mas a gente não pode negar que também existem pessoas super bem intencionadas, muito bem intencionadas, que querem fazer pesquisas, mas que não têm um conhecimento metodológico adequado para, por exemplo, interpretar o resultado de um intervalo de confiança. Por exemplo, então ele tem o resultado, tem um intervalo de confiança, você está lendo o resultado que mostra que o intervalo de confiança ali inclui benefício, inclui malefício, cruza um, né? E quando você vai ver na conclusão, está falando que existe um potencial, existe uma melhora com aquele medicamento. E aí talvez não tenha sido intencional por parte dos autores, né? Então, o spin bias é um tipo de viés frequente, não só na área, obviamente, do canabinoide, mas em todas as áreas. E uma outra característica dele, que às vezes pode ser mais sutil, é a mudança do foco do artigo. Então, por exemplo, um estudo, gente, teve vários desfechos secundários e um desfecho primário. Mas no primário não deu diferença estatisticamente significativa ou clinicamente relevante. Então, o foco da conclusão vai ser nos subgrupos ou nos desfechos secundários que apresentaram uma diferença mais relevante do que o desfecho primário. Praticamente, eles ignoram o desfecho primário, certo? E aí você fica com a sensação, com a impressão que tudo é benéfico, tá bom? E outra coisa importante também que a gente não pode deixar de considerar é que raramente um estudo é definitivo. Vocês concordam comigo? Raramente um estudo é tão bem feito, com tanto poder amostral, com um tamanho de efeito tão grande, que a gente não precisa de mais estudos depois dele. E poucos autores consideram essa incerteza quando eles vão concluir seus resultados, né? As conclusões são muito assertivas. E a gente sabe que a incerteza está rondando ali aqueles resultados, né? Isso dá uma impressão para quem não está acostumado ou está olhando de um modo mais ingênuo, que aquela intervenção tem um efeito muito benéfico. E, de novo, vamos lá. Bruna, o que você acha? Ainda devemos acreditar na ciência, Bruna? Você concorda comigo que a gente deve desconfiar da ciência? A Bruna está aí ainda? Tô, não. Agora Estou te convencendo, Bruna? Tá me convencendo. Estou te convencendo? Tô. Então tá bom. Só para, assim, concluir aqui nesse final, e a gente entender que a gente está falando muito de viés, né? A gente falou do spin bias, que é o viés de distorção, existem outros vieses. Então, é importante a gente separar, né, diferenciar o que é erro amostral e o que é viés, tá? São coisas diferentes. Então, erro amostral, pessoal, é aquele erro que está associado ou ao tamanho da amostra ou ao método de coleta da amostragem. Então, olha esse clássico exemplo aqui. Você tem aqui um universo de pessoas, uma população, e você tem a amostra B, que contempla, ela está muito representativa da população. Em contrapartida, você tem a amostra A, que não está absolutamente representativa da população. Então, o que você faz para evitar que você selecione a amostra A e não a B quando você for fazer um estudo? Não é tão difícil assim. Para evitar o erro amostral, a gente amplia o tamanho da amostra, a gente faz um cálculo adequado e adota métodos apropriados para coletar a amostra, né? Existem vários métodos, inclusive esses grandes conglomerados de pesquisas, que é Datafolha, Ibope, eles usam várias técnicas para pegar uma amostra razoavelmente pequena, né? Mas que seja representativa do todo, ok? Então, existem vários métodos para isso. Então, o erro amostral não é tão difícil assim da gente evitar, tá bom? Bom, e o erro sistemático, que é o viés. O viés, diferentemente do erro sistemático, porque o erro amostral, gente, se você, por exemplo, tem dois estudos, né? Se o problema é erro amostral, se você aumentar esses dois estudos, que tem a mesma pergunta e que tem resultados diferentes, tá bom? Mas se você aumentar a amostra deles para o infinito, se os dois tiverem amostras infinitas, o resultado deles vai ser exatamente igual. Porque o grande problema ali é a amostra que foi mal coletada ou tem tamanho pequeno, ok? Agora, o erro sistemático, que é o viés,
ele está muito associado com o método que você usou no estudo. E aí, ele é um fator que quando está presente, ele vai desviar o resultado da verdade, mesmo se você repetir esse estudo várias vezes. Tá? Você não consegue corrigir ele repetindo o estudo várias vezes, a não ser que você melhore a metodologia. Então, como é que você melhora, evita o erro sistemático? Rigor metodológico, ou seja, quando é ensaio clínico, fazendo uma boa randomização, mascaramento de pacientes da equipe, evitar que tenha perdas, relatar adequadamente os resultados. Então, com tudo isso, a gente acaba minimizando o risco de viés, tá bom? Mas o viés vai estar sempre pertinho da gente, vai estar sempre rondando os nossos estudos, e a gente precisa tomar algumas atitudes para evitar que ele se aproprie dos nossos resultados. Então, é uma luta contínua durante o desenvolvimento de um estudo, seja no planejamento, seja na execução, seja no relato, da gente tomar medidas para evitar que o viés tome conta dos nossos resultados, ok? Então, quando a gente pergunta, a gente deve acreditar na ciência? A gente acredita que a gente deve sempre desconfiar da ciência. E se a gente for acreditar em alguma ciência, a gente precisa acreditar apenas na boa ciência. O grande problema, a grande questão, né, ou a pergunta de $1 milhão é onde está a boa ciência? A boa ciência, gente, a notícia ruim é que ela está misturada, né, nesse pool de ciência como um todo, que as pessoas chamam de ciência como um todo. E cabe a nós, né, que estamos na assistência, estamos no ensino, estamos na pesquisa, ou somos pacientes, né, da gente desenvolver o nosso pensamento crítico para que a gente possa identificar qual é a boa ciência, ou seja, aquela que eu devo acreditar, que vai me aproximar da verdade, e separar, deixar de lado aquela ciência que vai me afastar da verdade. Tá? Aí eu fiz uma frase aqui, que eu mesmo que inventei, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum, eu que coloco na aula aqui, que é a definição do que é pensamento crítico, né? E o que é avaliar criticamente um estudo ou uma informação. Então, avaliar criticamente é utilizar um método sistematizado, transparente e imparcial para entender o processo de planejamento, de condução, de análise e de relato de um estudo. E assim conseguir identificar os vieses e o potencial desses vieses em desviar os resultados encontrados da verdade. Então, esse é nosso papel. Poderia ser muito mais fácil? Poderia ser muito mais fácil se todos os estudos fossem bem feitos. Mas a gente acabou de ver que a maioria não é. Então, a gente precisa, como vocês, como futuros profissionais da área da saúde, colocar isso aí na caixinha de ferramentas de vocês, né? Assim como vocês vão aprender a fazer diagnósticos, né, diferenciais de anemia, vocês vão aprender a fazer um bom exame físico, vocês coloquem aí as ferramentas de como desenvolver o pensamento crítico nessa caixinha, tá bom? Porque certamente vocês vão precisar, e vai ser todos os dias. Porque todos os dias vocês vão receber informações, vão ler artigos, todos os dias vocês vão receber uma informação de algum laboratório, de algum representante do laboratório, e vocês vão precisar avaliar criticamente o que vocês vão receber. Bom? E entre essas estratégias e ferramentas para a gente disseminar e praticar o raciocínio crítico, o pensamento crítico em saúde, estão algumas que eu vou colocar para vocês, né? Então, o próprio Choosing Wisely, né, que vocês conhecem bem, que a gente já tem aqui no Brasil bastante capilarizado, ok? Uma iniciativa internacional muito bacana. Coloco aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer, a Informed Health Choices, que é uma iniciativa norueguesa, mas que já está aqui no Brasil, que procura levar, olha que legal, gente, o pensamento crítico para crianças e adolescentes de ensino infantil, fundamental, ensino médio. Então, eles têm várias iniciativas dentro das escolas. No Brasil, tem alguns ensaios clínicos já rodando para aplicar as ferramentas da Informed Health Choice, para levar para as crianças lá na escola, para elas saberem, por exemplo, por que elas precisam escovar o dente toda vez que comem, não só 2 vezes por dia, né? Por que é viés? O que é randomização? Por incrível que pareça, parece um cenário muito distante da nossa realidade, mas isso já acontece em outros países, né? Existem feiras em que as crianças
entender um pouquinho o que é randomização, tá bom? Uma outra iniciativa que eu queria indicar para vocês, essa daqui, que é Estudantes para Melhores Evidências, e eu com todos os vieses para indicar essa iniciativa, que é um blog que a nossa liga conduz, é um projeto de extensão da Unifesp, que eu sou coordenadora, que é um blog de estudantes para estudantes, ou seja, vocês produzem os textos, os posts, a gente faz uma revisão e ele vai ser disseminado para estudantes do Brasil inteiro, para que eles aprendam termos que a gente usa, termos e conceitos que a gente usa com muita frequência para estimular o pensamento crítico. Então, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Então, tem, por exemplo, tá? Um post do que é número necessário para tratar, tem um post explicando, por exemplo, a diferença de uma revisão de escopo, de uma revisão sistemática, tem post falando sobre o que é viés de atrito, outro sobre o que é viés de distorção. Então, tem muitos textos muito bacanas lá para vocês aprenderem um pouquinho, tá bom? Vale muito a pena. E eu já aproveito e convido vocês aqui, quem quiser escrever um post, tá super convidado. Só entre em contato e a gente arruma um tema que não tenha lá, ou se vocês tiverem alguma sugestão, vai ser um grande prazer ter vocês com a gente contribuindo, tá bom? Outra iniciativa, né? O próprio programa STARS, que eu tive a oportunidade também de estar envolvido com o programa STARS quando eles chegaram aqui, quando eles foram lançados, alguns anos atrás, né? Então, eu indiquei alguns alunos da Liga para participar. As ligas acadêmicas, então, eu coloquei aqui a Liga de Medicina Baseada em Evidências da Unifesp, que até onde a gente saiba, né? Ela foi a primeira liga de MBE que a gente teve formalmente. E um outro site muito bacana para vocês pesquisarem e utilizarem com frequência é o site da Oxford Brasil, porque ali, principalmente esse catálogo de viés, porque a gente traduziu todos os catálogos de vieses, quer dizer, todos os vieses do catálogo da Universidade de Oxford para o português. Então, acho que são uns 50 e poucos, a gente vai traduzindo conforme eles vão publicando, e já está tudo lá em português. Tem exemplos, tem de como evitar esses vieses, então tem todos os nomes dos vieses lá. Então, acho uma iniciativa bem bacana para vocês se apropriarem, tá bom? E para finalizar, antes da gente começar o bate-papo, que vocês podem querer saber outras coisas, eu gostaria de terminar a nossa explanação com a frase do professor Doug Altman, que dizia que a gente precisa pensar muito, a gente precisa de mais pesquisa. Porque, na opinião dele, né, pelo que a gente tem visto, a gente precisa de menos pesquisas. Mais pesquisas feitas pelas razões, melhores pesquisas. E eu gosto muito dessa frase, pessoal, porque ela me remete muito a uma coisa que eu acredito, vou compartilhar, tá bom? Que é a fundamentação de que pesquisa e assistência caminham sempre juntos, né? Elas não podem estar desvinculadas. Não estou falando que todo pesquisador tem que estar na assistência e todo mundo que está na assistência tem que fazer pesquisa. Não estou falando isso. Eu estou falando que elas têm que conviver e caminhar juntas. Porque se eu faço pesquisa ignorando a assistência, eu só vou responder pergunta que não interessa para quem está na prática, que não vai ajudar a tomada de decisão, que não vai melhorar a saúde das pessoas. E se eu cuido da saúde das pessoas, ignoro as evidências, eu corro uma grande probabilidade, né, de basear minha conduta em estudos como esses que a gente viu aqui, né, estudos mal feitos. Então, eu acredito muito nisso. E acredito que essa frase do Doug Altman remete muito a gente a essa importância, né, que a gente precisa talvez de menos pesquisas, mas pesquisas que vão apoiar quem está lá na prática, que vão resolver ou vão tentar responder perguntas que fazem a diferença. Tá bom? Senão a gente fica isolado no nosso mundinho da pesquisa e não está ali ligando para quem precisa da pesquisa, para o objeto maior da nossa pesquisa, que são os pacientes. Certo? Bom, era isso que eu queria falar e queria ver de vocês um pouquinho o que vocês acharam, tem alguma pergunta? Acho que eu estou no tempo, né?